Pessoal, para nós fazermos a nossa receita de hoje, a esfirra, nós vamos usar os seguintes ingredientes: uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal, um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco ou 2 tabletes de fermento biológico fresco, sendo de 15 gramas cada. 380 ml de água, 200 ml de óleo e aproximadamente 750 gramas de farinha de trigo. Nós vamos utilizar para o recheio meio quilo de carne moída, temperada e cozida. Pessoal, para começarmos a nossa receita, nós vamos começar colocando a água, que pode ser em temperatura ambiente ou água morna. Nunca nós podemos utilizar a água quente, o leite quente, o líquido, seja o que for, água, leite, um suco de fruta quente. Por quê? Ele vai atrapalhar e vai interferir na atuação do fermento. Então, sempre bem morninho ou em temperatura ambiente. Após a água, nós vamos colocar o fermento. Eu estou utilizando o fermento biológico seco. Mas se você tiver na sua casa o fermento biológico fresco, você pode estar utilizando também. Vamos mexer bem. Aqui nós vamos colocar o sal. E vamos colocar o açúcar. Porque, mesmo sendo uma massa salgada, nós utilizamos o açúcar, que ele funciona como um ativador para o fermento. Nós vamos mexer bem. Essa massa é uma massa muito boa de trabalhar. Por quê? Porque ela cresce na geladeira. Então, ela facilita para quem vende salgado durante o ano inteiro, nos dias frios. Não é necessário nós estarmos trabalhando com ela somente em dias quentes. Você vai ter o mesmo resultado em dias frios. Agora, nós vamos colocar também o óleo. Nós estamos utilizando 200 ml de óleo. Vamos mexer bem e vamos colocar aos poucos a nossa farinha de trigo. Eu costumo dar uma dica para minhas alunas, para nós estarmos sempre utilizando nas nossas receitas a farinha de trigo tipo 1, porque a finalização do nosso produto será bem melhor. Porque nós temos 750 gramas, eu vou colocar aos poucos, porque pode ser que tenha uma variação e eu use um pouquinho menos de farinha ou até mesmo um pouquinho mais. Vamos mexer. Então, todas as vezes que vocês forem fazer pães, roscas, sonho, até mesmo salgados assados, que vocês forem utilizar o fermento biológico, sempre coloca a farinha aos poucos. Por quê? Para evitar que a massa fique pesada. Conforme nós vamos misturando, a nossa massa ela vai crescendo e o fermento já começa a agir. Olha que massa bonita, super neve. Pessoal, chegou o momento que nós vamos pôr a massa sobre o tabuleiro e vamos sovar a nossa massa com as mãos. Por ser uma massa à base de óleo, ela é muito leve e muito elástica. Com essa massa, eu posso fazer também a esfirra aberta? Sim, mas o ideal no momento de assar a esfirra aberta é nós colocarmos no forno industrial. Porque ali ela vai crescer de uma forma ao qual não vai esconder o recheio. Então, se o seu forno é convencional, você vai fazer na sua casa, o ideal é você fazer a nossa esfirra fechada. Essa massa serve. Pessoal, nossa massa já está sovada. Olha que massa maravilhosa para nós trabalharmos. Bem elástica, ó.
E nós vamos deixar agora ela descansar na geladeira por aproximadamente 15 minutinhos. Pessoal, nossa massa já cresceu, está super macia. E agora nós vamos no tabuleiro. No meu tabuleiro eu forrei um plástico. Nós vamos passar um pouquinho de óleo de cozinha para nós trabalharmos com a nossa massa. Agora, nós vamos bolear a nossa massa, tá? Para nós termos uma esfirra do tamanho de uma esfirra comercial, nós vamos utilizar aproximadamente de 25 a 30 gramas de massa. Eu vou pegar minha massa e com toda ela vou fazer bolinhas do mesmo tamanho. Se você tiver balancinha, você pode estar pesando na sua casa. Pro, eu não tenho balança. Você vai se basear e vai deixar as bolinhas do mesmo tamanho. Vamos lá, pessoal, olha como a nossa massa cresceu, já está bem elástica. Vamos colocar uma ao lado da outra. Vamos fazer esse processo com toda a nossa massa. Pessoal, voltamos, boleamos toda a massa, nos rendeu 32 bolinhas. Pode variar um pouquinho de acordo com o tempo de crescimento, tá bom? Pessoal, agora nós vamos colocar a nossa massa. Observe que enquanto eu boleava o restante, ela já continuou a crescer. Vamos abrir com um rolo. Super leve, nós vamos colocar o nosso recheio. Uma colher de sopa generosa de carne moidinha, para o nosso salgado ficar super recheadinho. Agora, nós vamos fechar, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos pegar duas pontinhas, ó, e vamos fechar como se fosse um pastelzinho. Porém, quando chegar na metade, nós vamos parar e levantar a parte de baixo e unir a parte de baixo com a parte de cima. Olha que facinho. Costumo brincar que é a torre, parece uma torre. Quando viramos a nossa esfirra. Nós vamos colocar a nossa esfirra em uma forma untada com óleo. Vou fazer mais uma. Pegar a massa, abrir com o rolo. Olha que massa maravilhosa. No momento de trabalhar com essa massa, o mais indicado é nós passarmos o óleo no tabuleiro. Vamos colocar a carne moída. Uma colher de sopa bem cheinha. Vamos pegar duas pontinhas, ó. E vamos fazer como se fosse uma torre. Fechamos até a metade, tudo bem? Essa parte aqui de baixo, nós vamos subir. No momento que nós subirmos, nós vamos grudar na massa, porque eu sempre falo que massa cola com massa, ó. Pro, posso deixar a emenda pra cima? Pode também, tá? Feche bem pra ela não abrir. Mas a gente costuma fazer assim. A de carne, a gente coloca a emenda pra baixo e a de frango, a emenda pra cima. Assim fica mais fácil do cliente identificar, né? Nós vamos agora colocar aqui na forma. Para ocupar menos espaço, nós colocamos uma pra cima e uma pra baixo. Assim vão caber mais esfirras e nós iremos economizar o nosso gás. Pessoal, nossas esfirras já estão modeladas. Tenho aqui agora uma gema, uma colher de sopa de óleo de cozinha. Vou misturar. Por que você está colocando um pouquinho de óleo? Para que nossa gema dê mais brilho depois de assado. Agora, nós vamos passar em cima de cada esfirra. Vamos pincelar todas elas, bem pinceladinha. E vamos levar ao forno médio, 180 graus, por aproximadamente 20 minutos.
Vai de acordo com a capacidade do seu forno. Daqui a pouco nós voltamos com a nossa esfirra já assada. Pessoal, olha como nossas esfirras ficaram lindas, super macias. Ficaram 20 minutos no forno médio, 180 graus. E agora, nós vamos cortar para mostrar para vocês como ela ficou por dentro. Olha, super recheadinha. Posso congelar a minha esfirra? Pode sim. Você pode congelar a sua esfirra em saquinhos próprios para congelamento por até 2 meses. Um grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula.